A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, no versículo 11, que diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Estamos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, falando sobre o nascimento de Jesus, onde nós sabemos que o nascimento de Jesus foi um dos fatos mais importantes da história. Sabemos que isso foi tão importante, o nascimento do Senhor, que marcou tantas nossas vidas e tantas outras. É importante porque Jesus nasceu, não foi mais uma pessoa que nasceu no mundo, mas sim, vamos ver a encarnação do único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor, ele nasceu com o propósito, de salvar a nossa alma, de salvar as nossas vidas, pois todos nós, como ser humano, já nascemos sob o jugo do pecado, estamos já condenados. E se não fosse o nosso Senhor Jesus, que veio ao mundo, que veio para nos reconciliar com Deus, e teve ali morte na cruz, pelos nossos pecados, e ele diz a palavra, e nós cremos que ele venceu o poder da morte, ressuscitando ao terceiro dia. Nós vamos ver no nascimento de Jesus, quando nós iniciamos o capítulo número 2, no versículo 1, nós vamos estar lendo e vendo que naquele dia foi publicado que é um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então, Lucas ele vai deixar registrado, tudo que foi, esse censo que foi realizado, e César ali podemos dizer que era um dos homens mais poderosos dessa terra, e ali estava nascendo também, Jesus, o rei, de todo o reino celestial, o rei que é o Filho de Deus, ao qual, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós vamos ver, enquanto um tinha riqueza material, nós vamos ver que o outro, Jesus, ele tinha riquezas celestiais. Seu reino não era desse mundo, mas sim o reino celestial. E nós vamos ver que no auge de tudo isso, de uma festa, de um momento de recenseamento, onde todos estavam se reunindo, para poder ali, era de comum a cada 14 anos o governo romano realizar um censo, e o propósito desse censo que ele realizava era para verificar o tamanho da população, era para fins militares, era também para o aumento de arrecadação de impostos. Então, a cada 14 anos era comum, o rei fazer isso, o imperador fazer, e para que assim mantesse organizado e soubesse como foi o crescimento, da população, quanto estava, a parte financeira, enfim, isso também acontecia na época. E nós vamos ver que com tudo isso, nós vamos ver que todos os homens judeus eles deveriam voltar à sua cidade de nascimento. E é onde, nós vamos ver José, viajando ali. A história diz que era na faixa de 120 quilômetros de Nazaré, na Galiléia, até Belém, na Judéia. E vamos observar que não foi uma caminhada fácil, uma caminhada, certeza, difícil. E a palavra diz que ao chegar ali em Belém, versículo 6 e 7,
Maria vai dar à luz, né? Que diz assim, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias e ela deu à luz ao seu filho primogênito, né? Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então, devido à quantidade de pessoas, a cidade está cheia. A palavra diz que ali não tinha lugar para acomodá-los, né? E a palavra diz que em uma manjedoura, ali o Senhor, ele vai nascer, né? Naquela manjedoura. E vamos observar alguns detalhes, né? A respeito do nascimento de Jesus, né? O menino que nasceu foi o filho primogênito de Maria, gerado pelo Espírito Santo, né? Então era o filho primogênito, era gerado pelo próprio Espírito Santo. Então depois Maria ela vai ter outros filhos com José, né? Mas Jesus é o filho unigênito do Deus Pai, né? Não era só o primogênito de Maria, mas é o unigênito do nosso Deus, né? Do Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, né? E também um descendente de Davi, né? E nasceu de uma virgem na cidade de Belém. Então nós vamos ver que a importância realmente do nascimento de Jesus e o que ele faz diferente, né? Em poder, em glória, em majestade, né? O nascimento do Senhor Jesus também ele se deu em condições de extrema pobreza, né? Jesus não estava num palácio e nem, muito menos num quarto de uma hospedaria. Jesus estava, né, numa manjedoura, onde ali, né, não tinha nenhum conforto, não tinha, até era uma baixa, né, higienização, era algo que era baixo, né? Então Jesus nasceu e foi colocado nessa manjedoura, né, que era um tipo de coxo para animais, né, dentro de um abrigo onde vivia vários animais. Então o nascimento de Jesus é a prova da sua extrema humildade, né, de como o Senhor é humilde, e como o reino do Senhor realmente não é dessa terra, né? Então, as pessoas vão olhar, muitas das vezes, e vão ter olhar Jesus como rei. Sim, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, mas devemos olhar que tudo dele foi numa simplicidade, e não teve glamour, não teve riqueza, mas o que ele tinha, né, é que Deus, o que ele era, e o que ele falava, o que ele ensinava, e é uma palavra de vida eterna, uma palavra que salva o pecador, né? Ele não vai pregar, ostentar, mas ele vai pregar uma palavra que nos leva realmente à vida eterna, a viver no reino do Senhor Jesus. Então, o nascimento do Senhor Jesus foi um milagre de encarnação do Filho de Deus, né? Trata de um acontecimento que não podemos explicar, mas apenas crer nele. É o que nós precisamos, crer no Senhor, né? Nós vamos ver que Deus tinha dia e hora, né, tanto para anunciar o nascimento de Jesus, para anunciar a gravidez de Maria, quanto para também, né, nascer o Filho de Deus. E quando nós observamos isso, né, Deus usou um decreto de um governador pagão para cumprir o propósito na vida do seu povo, né? E é um ponto que nós precisamos se atentar, porque muitos ficam preocupados, né, até mesmo com a parte governamental, ficam preocupados com os tipos de governo pagão que existe, né? Mas nós não devemos temer as decisões dos governos, né? Pois Deus é soberano sobre a história, né? Muito preocupado, ansioso, né? Observando, né? Preocupado com o que vai ser esse ano, o que vai ser ano que vem. Não, Deus não perdeu o controle, né? Naquele tempo, né, César estava governando, mas nós vamos ver que o Senhor tinha o controle. E no meio de um censo de tudo nasce Jesus Cristo. Então ele nasceu, a palavra diz em Belém, Belém significa casa do pão,
Jesus é o pão da vida que desceu do céu, né? João ele vai falar, em João capítulo 6, versículo 33. Né? Nasce num lugar ideal. Não nasceu fora do horário, não nasceu fora do lugar, mas nasceu num lugar ideal. Né? E nós vamos ver realmente o poder do Senhor. Né? Vamos ver como o Senhor ele tem todo o poder e todo o controle dos céus e controle da terra. Né? E nessa parte dessa narrativa, dando continuidade aqui, nós vamos observar que, né, no versículo 8 ao 20, né, do Evangelho de Mateus, nós vamos ver aqui, vamos aprender 3 lições, né, do anúncio do Senhor Jesus. Essas 3 lições nós vamos que aprendemos, né, quem anunciou ali foi o anjo, né, que são seres espirituais criados por Deus, né, dotado de juízo moral e grande inteligência, mas desprovido do corpo físico. Nós vamos ver que os anjos do Senhor, eles são aqueles que vão anunciar, são aqueles que vão anunciar naquilo que o Senhor realmente ele tem. Né? Ele vai ser alguém que vai entregar uma mensagem, né? É um mensageiro, né? Que vai entregar algo da parte do Senhor. Ele é um mero portador, não é digno de ser adorado, não adoramos anjos. Né? O anjo é um portador de uma mensagem, né? Que vai entregar uma mensagem vinda do Senhor. Nós vamos perceber também ao longo da palavra, né, que existe anjos bons e anjos maus. Né? Os bons eles permanecem em obediência a Deus e estão executando o que? A vontade de Deus. Né? E existe os anjos maus, que são aqueles que perderam a condição de santidade, né? E agora se opõem e tentam impedir a obra de Deus. Né? E há diversas classes de anjos. Quando você estuda a teologia, a parte você vai ver que há querubins, serafins, arcanjos. Né? Então o anjo foi quem anunciou o nascimento de João Batista e o nascimento do Senhor Jesus. Outro ponto aqui, o que foi anunciado? Né? O que foi anunciado foi a notícia mais espetacular de todos os tempos. Né? Quando ele diz lá no versículo 10 e 11, não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é quem? Que é Cristo, o Senhor. Né? Esse termo boa nova, né, quer dizer o quê? Era uma das maiores notícias de todos os tempos, de que estava nascendo o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, essa foi uma das notícias mais espetaculares daquela época, né? Algo que foi planejado na eternidade, né? Era uma notícia inédita, era algo que vinha do céu ali, né? Era uma notícia que trazia, né, fazia aquele dia diferente, a história da humanidade, né, seria diferente, né? Algo que foi planejado antes da criação do mundo, né? Era a notícia de um fato que aconteceu em um local real, onde na cidade de Davi. Então, não foi um conto de fada, isso realmente aconteceu. Era a notícia do nascimento de uma criança, o Salvador do mundo, que era Jesus. Então, nós vamos ver que tudo isso se cumpre como promessas do Senhor. Né? Foi prometido aos patriarcas, profetizado pelos profetas, né? E isso tudo aconteceu. Então era o cumprimento de uma palavra, né? No Senhor Jesus nós vamos ver reunido, né, os ofícios de profeta, sacerdote e rei, né? Então ali estava se cumprindo, né, todas as promessas do Senhor estavam se cumprindo ao longo que o nosso Deus fez ao longo do tempo. Né? Foi anunciado ali a quem? A pastores simples, né? A pastores de Belém. Nós vamos ver que esses homens, né, eram homens até desprezados, homem desprezado, né? E o ambiente também, ele não estava envolvido nos ambientes dos nobres, mas onde ele se encontrava? Se encontrava nos campos, né? E a palavra diz que na calada da noite ali,
né? Nós vamos ver aqueles homens camponeses, né? Que eram aqueles mais simples e desprezados de Israel, eles estavam ali e foi anunciado a eles, né? Foi anunciado a eles. Olha a simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus, olha a simplicidade de Cristo, né? A importância de nós notarmos isso, né? Apesar de eles pertencerem a uma classe inferiores, né? Mas nós vamos ver também como pastores, e Moisés foi pastor, Davi também, pastor de ovelhas, né? Esse trabalho era mal visto pelas elites daquela época, né? Não era nem mesmo convidado para as festas religiosas, né? Lucas vai relatar, né, que viviam nos campos, no versículo 8, né, revelando que eles não eram os proprietários da terra, né? Não está dizendo que eles eram proprietários da terra nem das ovelhas. Eram meros funcionários que haviam recebido a notícia enquanto estavam trabalhando durante a noite. Provavelmente era uma época do ano que já se encontrava ao relento, né? Estava no campo, trabalhando naquela hora. Nós vamos ver que Lucas vai informar no versículo 9 que um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, né? Então esses pastores eles ficaram perplexos e cheios de temor com a revelação angelical, né? Eles ficaram de grande temor, quer dizer o quê? Ficaram aterrorizados, né? E de imediato foram o quê? Apressadamente ao encontro do menino em Belém, né? E diz o versículo de número 15 e 16 que diz: E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada onde? Na manjedoura, né? E nesse ponto, nós vamos observar 3 pontos aqui, 3 partes importantes nessa leitura, né? Eles decidiram ir até Belém, né? Consciente de que a revelação veio de quem? De Deus. O Senhor nos deu a conhecer, diz o versículo 15. Né? Por isso eles foram o quê? Apressadamente. E isso é um ponto importante. Nós precisamos apressar em obedecer a Deus. Eles se apressaram, eles ficaram sabendo e se apressaram e avançaram, obedeceram ao Senhor. Outro detalhe importante desse versículo 15 e 16, eles foram com o propósito de procurar até encontrar, né? Quando diz achar, ele significa o quê? Encontrar, depois de investigar um sinal que aqueles homens, né, vasculharam. Eles vão vasculhar cada canto de Belém até encontrar onde está a criança, né? Precisamos desse foco, né? De estar realmente buscando a Deus, né, a cada dia, né? Realmente encontrando, buscando até encontrar ao Senhor, não desanimar no meio do caminho, né? Eles foram e ali conseguiram encontrar, né? Então, eles vão voltar para o campo depois de encontrar, diz a palavra do Senhor no versículo 20, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado, né? Aqueles homens, eles voltaram ao seu lugar de origem, mas com uma visão nada comum, né? Com uma visão que estava marcando a vida deles, né? De uma vez por todas, marcou toda a sua vida e de todos aqueles que ouviram esses fatos. Então, que nós possamos estar ligados à palavra do Senhor, dando ouvido ao Senhor a cada dia, né? Jesus, ele é um presente do céu, né? Ele foi um presente dos céus para as nossas vidas, nossa vida, né? Esse presente do céu procurou o endereço do céu, o endereço na terra, né? E o presente do céu, ele é recebido com alegria pelos desprezados deste mundo. Então, que nós possamos receber Jesus, né? Quem não entregou a vida para Jesus, receba como o único Senhor e Salvador, né? Que foi o presente do céu, foi anunciado na terra para a salvação das nossas almas. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, medite nela, né?
para que assim o Senhor continue falando ao teu coração. Que Deus te abençoe.